para que possa ser também partilhada depois convosco nos canais oficiais. Então, para que nós consigamos contornar o problema da fome, como qualquer outro problema, primeiro temos de ter consciência deste problema, ou seja, conseguir perceber o que é uma fome normal ou o que é uma fome anormal, digamos assim. Porque, de facto, nós não conseguimos mudar absolutamente nada se nós não tivermos consciência de que aquilo é um problema ou que aquilo precisa de ser trabalhado. Então, o primeiro passo é a consciência. Nós pararmos para pensar no nosso dia-a-dia, se de facto, quando nós estamos com fome, se ela vem do estômago, se é apenas uma vontade de comer, ou mesmo vindo do estômago vazio, fome fisiológica, fome física, se ela aparece pouco tempo depois de uma refeição, se é muito frequente ao longo dos meus dias, ou não. Portanto, qualquer tipo de fome que surja, é importante que nós façamos aqui uma análise para perceber se será uma fome normal ou não. Óbvio, o que é uma fome normal? Primeiro ponto, é uma fome que é física, fisiológica, portanto vem do estômago, aparece quando estamos mais do que 3 horas, 2 horas, 3 horas sem comer. Uma fome inferior a 2 horas não é normal, a menos que a pessoa esteja com um dia desregulado, e é disso que nós vamos falar também já mais à frente. Então, depois de termos consciência de fazer esta análise, vamos aplicar estratégias para controlar, para contornar este problema. E realmente, quando estas estratégias já estiverem bastante enraizadas, já consiga fazer um controlo da fome mais eficaz, há então uma mudança efetiva desse comportamento. Passamos a ter um comportamento, uma relação diferente com a comida e com o nosso processo de emagrecimento, com a nossa dieta. Então, vamos lá começar esta caminhada. Primeiro de tudo, também é importante que quando estamos em processo de perda de peso, nós estejamos à espera do milagre. Nós não vendemos milagres, nós vendemos um programa de emagrecimento que funciona quando pomos em prática um conjunto de mudanças, de rotinas, de hábitos, e realmente o sucesso da perda de peso e a manutenção desses resultados vem desta mudança efetiva que nós conseguimos estabelecer, esta nova rotina que nós conseguimos criar. Então é importante o mindset aquilo que a pessoa tem em mente seja exatamente isso. Eu quero melhorar isto na minha vida, eu consigo melhorar isto, eu tenho controlo em mim, no meu comportamento, nas minhas ações, para atingir aquilo que eu quero. Portanto, eu tenho controlo no meu corpo e consigo superar-me. É importante que a pessoa esteja com este mindset, esteja com esta ideia estabelecida. Porque se não conseguir fazer, acaba por, muitas vezes, não ter, achar que não é capaz ou não conseguir contornar as dificuldades que vão aparecendo ao longo do processo. Digamos que o Zoom não está a colaborar hoje. Então, vamos começar, falámos há pouco, consciência, estratégias para contornar o problema e mudança efetiva, então, de comportamento. Vamos começar pela consciência. É importante que nós saibamos que a fome surge por 5 motivos principais. Pode aparecer associada a outras situações, mas estas são aquelas que são mais frequentes. Então, pode aparecer associada a emoções, normalmente é uma descompensação do sistema nervoso, aparece a seguir ou a um pico de stress, a um pico de ansiedade, de raiva, de tristeza, de alegria. Portanto, quando aparece associada a seguir a uma emoção diferente ou exacerbada, maior do que aquilo que será o nosso estado normal, digamos assim, é chamada fome emocional. Além de aparecer associada a emoções, normalmente dá-nos vontade de comer alimentos específicos. Não é bem vontade, não gosto muito de usar esse termo associado à fome emocional, porque na verdade é quase uma ânsia por comida, não é? Parece que às vezes até ficamos aqui assim com alguém a apertar-nos o pescoço, com a boca cheia de saliva a pensar em certos alimentos e precisamos, parece que se nós não comermos ficamos ainda mais ansiosos, ficamos com aquela ânsia por comida. E esta fome emocional vem realmente de uma necessidade de compensação que o nosso cérebro tem.
Porquê? Porque estas emoções criam ali alguma descompensação na produção de neurotransmissores a nível cerebral, a nível do sistema nervoso, e então o nosso cérebro, para estar bem e equilibrado, vai nos pedir rapidamente estratégias para aumentar a produção desses neurotransmissores. E uma dessas estratégias que o cérebro utiliza regularmente é alimentos. Fontes de prazer imediatas normalmente são alimentos ricos em açúcar, em gordura, crocantes, por exemplo, as bolachas é aqui um dos grandes riscos, os bombons, os chocolates, os bolos, e espero que não fiquem com fome com esta conversa, porque é uma das formas de te dar a fome, é falar de comida. Então, esta necessidade de compensação é um bocadinho traiçoeira para nós. Nós podemos substituir essa compensação, mas também há outras estratégias. Muitas vezes não é fácil. Imaginem, por exemplo, agora a esta hora, se calhar quem tem crianças, como é o meu caso, estão a dormir, e se eu tiver um pico de fome emocional, eu não consigo calçar os ténis e ir para a rua correr ou caminhar, que é uma das formas de substituir esta necessidade de compensação. Então tenho que ter outra estratégia. E muitas vezes não é fácil substituir a compensação, não é fácil ter ali disponibilidade, ou quando estamos a trabalhar, por exemplo, estamos sentados numa secretária, temos um pico de fome emocional e o que temos ali à mão é, se calhar, um chocolate, não é? Ou alimentos, bolachas. Então, naquele momento nós não podemos sair para substituir essa compensação e aquilo é a fonte de prazer imediata que nós temos ali de fácil acesso. Por isso, temos aqui hoje outras estratégias que nos podem ajudar a contornar esta problemática sem sequer recorrer à comida constantemente. Depois, temos outro tipo de fome, que é a fome física. É preciso que se consigam distinguir estas duas. A fome emocional vem do cérebro, vem das emoções, é vontade de comer, ânsia por comida, digamos assim. A fome física é uma fome fisiológica, é aquela que nos faz sobreviver, manter ativos, com energia. A fome física é uma fome natural. Ela vem do estômago, normalmente aparece algum tempo depois de uma refeição, depende também da composição dessa refeição, e é uma fome que nos faz sentir às vezes já fraqueza, o estômago, a sensação de estômago vazio, aqueles barulhinhos no estômago, portanto, isso é uma fome física, que é normalíssima, mas nos programas de emagrecimento, quando não há uma boa estrutura do dia, pode aparecer com alguma frequência e prejudicar aqui o nosso controle alimentar. Depois, a fome descontrolada também pode surgir quando há necessidades nutricionais aumentadas. Por exemplo, em casos de algumas doenças, de atletas, que são pessoas que têm necessidades extra, pessoas com mais massa muscular têm um metabolismo mais rápido e têm mais necessidades nutricionais, energéticas, e por isso vão sentir também mais fome. Mulheres grávidas, a amamentar, por exemplo. Portanto, são casos em que realmente a fome também pode estar mais difícil de controlar, mas que a maior parte destes casos não se aplicam aqui ao nosso kit 6. Depois, há aqui um ponto muito importante, que são as carências nutricionais. Quando nós temos uma carência nutricional, seja de vitaminas, de minerais, normalmente aparece fome para compensar essa carência emocional. O que é que acontece? Imaginem, nós temos, por exemplo, déficit de ferro. Então, aquilo que o nosso corpo vai fazer, além da fadiga, que é natural porque reduzimos a capacidade de transportar oxigênio pelo nosso corpo, também vai aparecer maior sensação de fome. Para quê? É uma defesa do nosso corpo. É o nosso corpo a pedir-nos mais comida para ver se ele consegue ir buscar esse nutriente que está em falta. Então, as carências nutricionais também podem aqui estar na origem da fome descontrolada. Às vezes a pessoa não consegue associar a fome a emoções, não se trata de uma fome emocional, a pessoa até nem é ansiosa, nem estressada, nem tem altos níveis de stress no seu dia-a-dia, mas revela ali realmente uma necessidade de comida superior, e uma dificuldade em controlar a fome, muitas vezes por este motivo. Então, nas carências nutricionais, às vezes é preciso perceber também com análise se há carências que precisam ser tratadas. Muitas vezes, mesmo sem análises, se a pessoa fizer uns multivitamínicos, vai conseguindo aqui controlar ou melhorar a alimentação, no todo, vai conseguindo aqui controlar e reduzir esta fome. Depois, também há medicação, alguns tipos de medicação que ajudam a descontrolar a fome. E nesses casos, nós aqui não podemos fazer absolutamente nada. O que se pode fazer é apenas oferecer soluções alimentares. Nós não podemos mudar a medicação que a pessoa está a fazer, é fornecer soluções alimentares que permitam a pessoa, quando tem fome, portanto, suprir essa necessidade de fome. Então, vamos lá agora, de uma forma mais direta, às estratégias de controlo da fome, no geral.
que é que nós podemos fazer de uma forma geral para controlar todos estes tipos de fome que acabamos de ver? Podemos olhar, em primeiro lugar, para o nosso dia. Mais uma vez, o diário alimentar é super importante para quem está no programa Fit 6. E não nos esquecermos de que há uma regra que nos diz que temos de tomar o pequeno almoço logo depois de acordar. Portanto, tentar não estar mais do que 1 hora em jejum. Isto é super importante porque vai ajudar a quebrar o jejum noturno e se este pequeno almoço for uma refeição completa nutricionalmente e consistente em volume, em quantidade, vai nos dar energia para começar o dia, vai despertar o nosso metabolismo e vai favorecer o controle da fome ao longo do dia. Portanto, quando nos levantamos e estamos a comer só uma peça de fruta ou não temos fome e vamos comer só dali a 3 horas, estamos já a falhar na nossa dieta e estamos já a comprometer o controle da fome mais ao final do dia. Normalmente, quando nós não temos um dia bem estruturado, aparece aquela hora do lobo ao final do dia, ao final da tarde. E nem sempre é fome emocional, muitas vezes é apenas um dia mal construído. Então, o que é que deve constituir o nosso pequeno almoço? Idealmente, uma proteína, por exemplo, o ovo, a clara de ovo. No caso de quem já está numa etapa 2, os laticínios podem fazer parte aqui desta proteína. Os cereais, neste caso seria a aveia ou a quinoa, que são aqueles que estão permitidos desde a etapa 1. Depois, também devemos ter uma fonte de gordura e ou fruta. Isto porquê? A gordura por uma questão também de saciedade. Uma alimentação que seja mais rica em gordura vai demorar mais tempo a ser digerida e vai dar uma sensação de saciedade maior. Agora, super importante é terem cuidado com as quantidades de gordura que têm permitidas no programa Fit 6. Por exemplo, os frutos secos é uma excelente forma de adicionar gordura às vossas refeições. As sementes também. O coco também tem alguma gordura e, portanto, também pode ser adicionado no máximo uma colher de coco desidratado por dia às nossas refeições. O azeite, neste caso um pequeno almoço, se calhar não fará muito sentido, mas depois nas refeições principais também pode ser aqui uma excelente ajuda. E ou a fruta. Não tem obrigatoriamente de ter todos estes componentes, mas a proteína, os cereais e a fruta, ou a proteína, os cereais e a gordura, são super importantes aqui para nutricionalmente nos fornecerem aquilo que nós precisamos para despertar o nosso metabolismo. Depois entramos aqui noutro conceito, do qual eu não costumo falar, e não tenho falado especificamente nestas formações do Fit 6 New Generation, mas entramos aqui num conceito que é respeitar os ciclos circadianos do nosso corpo. É muito falado hoje em dia na crononutrição, ouve-se falar um bocadinho mais disso do que há uns anos. No entanto, o nosso Fit 6 respeita exatamente a crononutrição. E não é mais do que nós comermos os alimentos certos nos momentos certos do dia, respeitando os nossos ciclos circadianos que seriam ideais, respeitando a nossa capacidade metabólica, consoante, claro, o nosso objetivo, que neste caso será perder peso. Depois, além de tomar o pequeno almoço com aquelas regras e o mais cedo possível depois de acordar, há alimentos-chave que podemos usar em momentos-chave. Como, por exemplo, quando nós temos vontade de doces, utilizar alimentos como, por exemplo, a banana, os frutos secos, o cacau, o abacate, o chocolate ou uma infusão calmante. Porque são alimentos que reduzem a necessidade de compensação, principalmente para as fomes emocionais, porque vontade de comer doces é fome emocional, normalmente. Isto também é muito associado àquelas fases pré-menstruais ou menstruais que as senhoras têm, não é? Que nós temos, e que nos dificultam tanto o processo de dieta. Normalmente esta vontade de doces nestas fases vem associada à alteração hormonal, à oscilação hormonal. Mas essa oscilação hormonal provoca um desequilíbrio nos neurotransmissores também. Por isso é que ficamos mais irritadas, mais tristes, mais deprimidas, mais sensíveis, e isso tudo traz-nos fome emocional. Então, super importante ter em conta estes alimentos, que são fontes de triptofano, que ajudam a melhorar a produção de serotonina, que é a hormona da felicidade, e reduz a necessidade de compensação. São ótimos para estas situações, mas não só, para outros dias em que tenhamos vontade de comer doces. Também podem utilizar o queijo, que é uma fonte de triptofano. Não está aqui porque não está permitido desde a etapa 1, mas para quem já está na etapa 2 pode utilizar, na semana em que se introduz o queijo, pode utilizar o queijo como uma forma de colmatar a vontade de doces. Ele não é doce, mas vai ter um efeito a nível de produção de neurotransmissores que diminua aqui a fome de comer doces. Alguém me disse numa formação da academia que misturar chocolate preto com queijo, que é uma delícia, que ajuda a melhorar este mundo e o outro. Portanto, fica aqui a sugestão. Também já provei e gostei. Agora, tenho aqui infusões calmantes, que podem também ajudar a reduzir a necessidade de compensação, exatamente porque acalmam o sistema nervoso.
para que quando estamos com vontade de comer alimentos muito salgados, às vezes não acontece com todas as pessoas com tanta frequência como os doces, mas em alguns casos, e durante o programa Fit 6, há momentos em que a pessoa tem mais apetência por alimentos salgados. Isto acontece porquê? Porque muitas vezes há uma descida da tensão arterial. E em que situações é que pode haver uma descida da tensão arterial? Em pessoas que estão a ser medicadas para baixar a tensão arterial e que realmente, com a perda de peso e com a mudança alimentar, já conseguem controlar melhor e a medicação está a baixar demasiado a tensão, então muitas vezes parece que mais vontade de comer coisas salgadas. É o corpo a pedir sal, porque a tensão arterial está a descer, é uma forma de equilibrar. Nós, se aprendermos a ouvir o nosso corpo, vamos aprender muita coisa sobre nós e sobre como controlar de forma natural as nossas necessidades. Outras situações, as mulheres na fase pré-menstrual ou mulheres em fase de menopausa também correm aqui o risco de sentir muitas vezes esta vontade de comer coisas salgadas e, para isso, utilizar então alimentos com mais sal, como por exemplo presunto, ou adicionar um bocadinho mais de sal na alimentação, cuidado porque aumenta a retenção de líquidos também e o inchaço. Uma das formas de aumentar a tensão arterial sem aumentar o inchaço é beber um café. O cacau também é uma fonte estimulante, portanto também pode ajudar a aumentar a tensão arterial sem prejudicar aqui a retenção de líquidos. No entanto, não é tão rápido e tão forte, porque a dosagem é menor do que o café, comparado com o café. Atenção também, ainda antes de avançar, quem toma suplementos drenantes pode sentir aqui a maior propensão a ter quebras de tensão, ou mesmo não tendo uma quebra de tensão, a ter uma descida. Atenção que quando nós temos vontade de comer alimentos salgados, nem sempre estamos com uma quebra de tensão. Muitas vezes estamos com uma descida da tensão arterial e o corpo, para compensar e evitar uma quebra, pede ali sal. Okay? Muitas vezes sozinho ele consegue até compensar se nós comermos sal. Mas, para quem faz drenantes, é muito comum ter aqui vontade de comer coisas salgadas, precisamente porque a tensão arterial, de uma forma geral, vai descer um bocadinho, a menos que o drenante tenha um estimulante. Depois, outra dica super importante para conseguirmos controlar as fomes, sejam elas emocionais ou físicas, é beber um copo de água. Claro que numa fome emocional pode muitas vezes não resolver o problema, porque não vai ajudar a aumentar a produção dos neurotransmissores que nós precisamos para estar estáveis, mas muitas vezes, enquanto bebemos um copo de água e esperamos que o corpo faça o efeito, ou que às vezes bebemos um copo de água e ficamos à espera do efeito e vamos fazer outra coisa qualquer, e durante este período pode-nos passar aquela necessidade de compensação. Portanto, é uma forma de ganhar tempo, digamos assim. Por outro lado, quando é fome física, o beber um copo de água muitas vezes resolve o problema. E porquê? Porque nós temos os receptores das sensações de sede e de fome no cérebro muito próximos um do outro. E desde muito cedo, desde a infância, que nós vamos sensibilizando estas sensações, passo aqui a redundância. Então, temos muita dificuldade, às vezes na idade adulta, em distinguir o que é fome do que é sede. Nós, na verdade, a maior parte das vezes achamos que é fome e, na verdade, estamos só desidratados ou com muita sede. Então, quando não é hora de fazer uma refeição para quem está no programa Fit 6, passou uma hora, passaram 2 horas, não é hora ainda de fazer uma refeição e estão a sentir realmente fome e parece-vos que é fome física, então se calhar beber um copo de água e esperar ali uns 10 minutos pode resolver o problema, porque muitas vezes é apenas sede. Deixo aqui também esta nota para vocês e vou aproveitar para beber água. Depois, claro, nós sabemos que também há suplementação que pode ajudar a reduzir a sensação de fome. E no Fit 6 New Generation vocês encontram uma secção final com suplementos alimentares, que são as recomendações extra, que vos podem ajudar a personalizar o programa consoante as necessidades de cada pessoa. Então vamos lá falar aqui um bocadinho mais sobre a suplementação que pode ajudar a controlar a fome. De que forma é que isto pode ajudar? Por exemplo, no caso de haver carências nutricionais que estejam a provocar a fome, e neste caso estou a falar de carências de vitaminas, minerais, e podem ser colmatadas com multivitamínico ou com a suplementação específica de vitaminas.
Por exemplo, as do complexo B, que nós também utilizamos no FIT6, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina C, todas elas em carência podem aqui desencadear maior sensação de fome. Por isso é que, embora não esteja nas recomendações das cadernetas, o associarmos a vitamina C ao programa FIT6 tem-se revelado um grande sucesso, porque além de ajudar a reduzir ainda mais a inflamação e o stress oxidativo, a vitamina C, aquela que nós não utilizamos durante um dia, vamos eliminar. É difícil, nós não temos reservas de vitamina C, digamos assim, ou não temos grandes reservas de vitamina C. Mas também o excesso não nos vai fazer mal, porque nós todos os dias equilibramos. Então, quando estamos aqui com um déficit de vitamina C, nós podemos desencadear maior sensação de fome e raramente nos lembramos que pode ser um déficit de vitamina C. Embora ela esteja presente de uma forma camuflada em alguns suplementos que fazem parte do programa, não deixa de ser uma boa suplementação e que se tem revelado aqui uma boa ajuda. As vitaminas do complexo B, não só pela sua carência, mas também pelo efeito que têm a nível de produção hormonal do cérebro e da melhora da necessidade de compensação, também se têm mostrado muito eficientes, quer no controle da fome física, quer no controle da fome emocional. Agora, minerais como o zinco, o magnésio e o ferro também são essenciais ao equilíbrio da fome, mas estão presentes no Inner Balance, por exemplo. Para quem não tem carências destes minerais, não faz sentido suplementar extra. Para quem tem carências destes minerais, convém realmente fazer aqui alguma suplementação extra. Depois, para reduzir a necessidade de compensação para a fome emocional, além das vitaminas do complexo B, nós temos plantas adaptogénicas que nos podem ajudar nesta missão. No Good Morning estão presentes algumas dessas plantas adaptogénicas, mas no Ashwagandha há uma maior vantagem, porque além de ter presente este efeito adaptogénico que me permite reduzir a fome emocional, também é uma planta que está comprovada pelo seu efeito anti-inflamatório e que ajuda no processo de emagrecimento. Portanto, acabamos por reunir aqui, nestas recomendações, o melhor que nós podemos extrair desta suplementação extra. De uma forma agora assim mais simples, apresento-vos aqui uma solução para reduzir a fome física. Portanto, quando falamos de carências nutricionais e de necessidade de compensação, fome emocional, temos estas substâncias que nos podem ajudar. Quando falamos de fome física, aquela que vem do estômago, que pode surgir ou porque a pessoa está habituada a comer grandes quantidades de alimentos numa refeição e chegam ao processo de emagrecimento e não conseguem aqui, se calhar, comer as mesmas quantidades ou acham que precisam de comer menos e precisam para conseguirem ter melhores resultados, então nestes casos é preciso aqui uma ajuda extra. E além da dieta. E o glucomanano acaba por se revelar uma parte preciosa na suplementação que esta pessoa pode fazer. E no Slim Body System nós sabemos que temos aqui um suplemento de glucomanano bastante eficaz. A spirulina também se revelou super eficiente para reduzir a sensação de fome física, enquanto ainda melhora a textura da pele. Portanto, é aqui um suplemento com várias vantagens. Não é tão eficaz como o glucomanano, mas podem ser aplicados em momentos diferentes e podem ser usados em simultâneo. Por exemplo, o glucomanano é para ser utilizado numa refeição principal e é para tomar antes das refeições para reduzir o volume do prato ou para a pessoa que estava habituada a comer muito conseguir comer aquele prato e ficar saciada. A spirulina é utilizada para a fome entre as refeições ou para, nos lanches, por exemplo, a pessoa reduzir a ingestão que faz em volume nessa refeição. Outra dica super importante é fechar as refeições com um café, um descafeinado. Pode ser com canela ou sem canela. E o que é isto de fechar as refeições? Parece que às vezes é a chave, quando estamos a almoçar, por exemplo, não é? E que parece que no final do almoço ficamos ali ainda com uma fomezinha, ai, agora é um doce, ai, agora é um chocolate, agora é uma sobremesa. Então, se calhar, uma fatiazinha de pão. Então, se calhar, o ideal é ir buscar a chave e fechar a refeição. Quando nós bebemos um café ou um descafeinado a seguir a uma refeição, acabamos por, seja pelo sabor intenso, seja pela associação que nós fazemos
de utilizar o café no final das refeições, acabamos aqui por ficar com a sensação de que estamos a fechar a refeição. Isto ajuda bastante a controlar a fome também. Claro que não devem abusar do café, portanto eu pus aqui o descafeinado como uma opção. Quando já esgotaram o vosso estoque de café diário, podem utilizar o descafeinado, e mesmo à noite, que acaba por ter um teor de cafeína reduzido em pessoas pouco sensíveis, não fará aqui grande diferença. O associarem canela em pó, em vez do pauzinho de canela para mexer, ponha mesmo canela em pó no café ou no descafeinado, porque tem um cheiro que nós associamos aos doces tradicionais e vai transportar a sensação para o cérebro de que estamos ali a comer um doce. Além disso, a canela por si já é supressora de apetite e termogénica, que ajuda a acelerar o processo de emagrecimento. Então, é aqui um combo, como diria o meu chefe, uma combinação explosiva para vos ajudar a reduzir a massa gorda, ao mesmo tempo que controla a fome. Muito importante, além destas dicas todas que acabaram de ouvir, é não se esquecerem de olhar para o vosso dia. Quando estão a sentir fome ao final do dia, constantemente, ou quando estão com dificuldade em cumprir com as restrições do programa porque estão com fome, então se calhar parar, olhar para o diário alimentar, mais uma vez diário alimentar, super importante, imprescindível, olhar para o diário alimentar e perceber como é que estão a estruturar o vosso dia. Fazer refeições consistentes ao longo do dia é fundamental. Além daquele pequeno almoço que eu falei, que deve ser de facto um marco para quebrar o jejum, logo no início do dia, depois não é suficiente muitas vezes fazer um snack a meio da manhã. Se eu demoro 6 horas, por exemplo, entre o pequeno almoço e o almoço, eu não posso ao meio da manhã comer só uma maçã ou comer 4 frutos secos. Não é suficiente, preciso de algo mais consistente. Então, dentro das listas que vocês têm de alimentos com limite de quantidade e sem limite de quantidade, façam, por favor, lanches consistentes. Almoço e jantar, não precisam aqui de inventar muito, uma boa quantidade de proteína, carne ou peixe, é essencial para que se sintam saciados durante mais tempo. O azeite é aquele que vocês têm em quantidade controlada, usem nestas refeições para ajudar a reduzir a velocidade de digestão e estarem saciados por mais tempo, e depois utilizem também uma boa quantidade de verduras que são fonte de fibra e que vos vão dar aqui alguma saciedade. Para terminar este Zoom, não podia deixar de vos falar do Desafio Fit 6. O Desafio Fit 6 New Generation começou hoje e, portanto, com estas dicas para controlar a fome, tenho a certeza que terão excelentes resultados neste processo. Começou hoje, está disponível até 30 de abril, portanto, corram para fazer a vossa inscrição. O regulamento está disponível na página da FM World Portugal, na área de parceiro, tem de fazer login para conseguir aceder ao regulamento, e os prémios são bastante atrativos. Há prémios até ao 10º lugar. Para o primeiro lugar é um portátil, para o segundo lugar um smartphone, terceiro lugar um tablet, do quarto ao 10º lugar oferecem uma etapa Fit 6 a estes vencedores. Portanto, vejam o que é preciso para se inscreverem, vejam quais as regras para poderem participar e cumprirem todos os requisitos, e em breve teremos novidades sobre este famoso concurso que tenho a certeza que trará muitos fits de nova geração a público. Bons resultados, é isso que todos nós queremos.